mundo atual, onde a mulher conquistou tantos espaços no mercado de trabalho, na política, na gestão pública, a mulher, ela nunca teve tanta força e voz, mas isso não diminuiu a violência, pelo contrário, os números têm aumentado, Carlinda. Você, como vereadora, o que você tem feito, o que você tem proposto para estender a mão para essas mulheres? Bom dia mais uma vez a Valber, Fabiola, a Deise e a todos que estão também participando desse momento com a gente. Bem, eu estou no município de Guarulhos, onde nós temos 630 mil mulheres, né? Então, as políticas públicas hoje na cidade de Guarulhos, ela está caminhando. Porém, assim, eu estou no meu primeiro mandato. Então, eu estou conhecendo bem primeiro a cidade, as comunidades, o centro da cidade, para ver o envolvimento primeiro das mulheres com a causa. E, claro, a gente vê que realmente a violência doméstica está muito grande. Em Guarulhos, agora no último semestre, nós tivemos muitos casos. Eu estava como procuradora especial da mulher, atendi muitos casos, inclusive mulheres tetraplégicas, que ficaram tetraplégicas. E o que acontece? Hoje, a gente tem que fortalecer interiormente as mulheres e não partir para brigar, para criar políticas que venham criar mais o quê? Sentimentos ruins. Porque eu, como trabalhei com projetos de mulheres há muitos anos, o que é que eu percebi? Que o problema maior está dentro de nós. Os sentimentos que nós carregamos, os medos que nós carregamos interiormente. Enquanto nós não nos libertarmos desses sentimentos, os problemas vão existir dentro de casa. Quer dizer, a política pública, ela muitas vezes acaba suscitando ainda mais a mulher contra o homem contra a mulher, porque acaba sendo uma lei punitiva, né? Mas não está chegando ao centro do problema, que é a família. Porque se o homem agride a mulher, ele nunca aprendeu a respeitar uma mulher. Se a mulher ela se une a uma pessoa que nunca deveria ter se unido, ela não tem critérios de escolha, né? E a política pública não alcança a família. Aí entra o papel da política associada também à força do trabalho que as igrejas realizam. Com certeza. E para mim, assim, a maior política é a prevenção. É você prevenir, né? Você punir, você cria o quê dentro das pessoas? Raiva, ódio, porque você vai estar brigando com o ser humano. Você não vai estar brigando apenas com uma pessoa. Você mexe com toda a estrutura de uma família. Então, acho que a prevenção, sim, dentro das políticas públicas é super importante. Também, leis é importante, sim, porque às vezes, infelizmente, tem que punir. Mas, no meu ver, assim, pela experiência que eu vivencio diariamente com as mulheres, primeiro, elas se cuidarem. Quando elas se cuidarem interiormente, com certeza, elas vão poder decidir o que elas têm que fazer. Por quê? O sentimento medo é uma prisão quando você encontra, Deise e Fabiola, uma mulher sofrendo violência doméstica. Porque é um sentimento desesperador. Primeiro, qual a decisão que ela vai tomar se ela tem filhos, se ela tem uma família que nem ela participou a essa família, o sofrimento que ela está vivendo sozinha dentro de casa. E o mais complicado, sabe, Carlinda, é que, né, nós temos visto, principalmente as mulheres que chegam até nós aqui no templo, que elas são reincidentes, né? Então, elas saem de um relacionamento em que ela tinha ali o abuso físico, né, na questão, às vezes, da violência física e verbal, e ela entra em um próximo relacionamento também assim. Porque, exatamente como a Carlinda estava falando, o interior não está curado. Então, ela acaba, sabe, toda hora, ela sai de um relacionamento conturbado, problemático, né, tóxico, e ela entra em outro relacionamento que também faz isso ou pior ainda, né? Ela acaba se colocando em risco e muitas vezes, sim, né, na maioria das vezes nós podemos dizer que é por problemas interiores. Então ela tem uma carência, como você estava falando, o medo, né? O medo de ficar sozinha, o medo do ex, que já tinha falado que ia matar ela. Então, não, peraí, o próximo vai ser alguém mais forte, alguém que
o outro vai ter medo, então eu quero ver o que o outro vai fazer comigo. Infelizmente, ela está enjaulada nessa prisão de dentro com os sentimentos dela. Então, ela não consegue se libertar de tudo isso, né? E geralmente você falou uma coisa importante, porque mulheres que eu já atendi levam 10 anos. Você sabe o que é sofrer a violência doméstica por 10 anos, para daí você pensar e tomar uma decisão? É muito triste, gente, porque envolve a família. E quando envolve a família, é difícil da pessoa se desvincular. Você vê, ó, nos municípios e na cidade de Guarulhos, aqui em São Paulo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira. Nós temos nos municípios a Subsecretaria da Mulher, nós temos as DDMs, nós temos a Patrulha Maria da Penha. Temos, sim, redes que apoiam essas mulheres. O governo estadual lançou agora a Secretaria da Mulher, né, com a vereadora Sonaira. Sim, Sonaira. Promoveu ela como secretária da mulher, ou seja, políticas públicas existem, mas não alcança da porta de casa para dentro. Não alcança. Você vê, olha, em Guarulhos, 1.298 mulheres sofreram violência corporal no primeiro semestre. Não fechamos o ano, já fechamos no segundo semestre, no primeiro semestre. Então, não fechamos ainda o ano. Então, você imagina a quantidade, e isso quando você vê essas estatísticas, é porque as mulheres fizeram boletim de ocorrência, e aquelas que não fizeram. Então, assim, eu vejo que por trás é muito maior o sofrimento da mulher. Mas eu sempre bato na mesma tecla. Se você não nascer de dentro para fora, isso é individual. A Regina aqui no Facebook, ela disse assim, ó, se puder espelhar aí o meu celular no cantinho da tela, enquanto mostra as fotos da Carlinda, é muito complexo, ela diz. A violência está arraigada na sociedade. Violência de mulher contra homem e contra mulher. E é um ciclo vicioso. E é isso que tem acontecido, né? Porque com também esse empoderamento feminino, vai suscitando também, hoje, essa violência inversa, né? A mulher quer vingar, ela quer devolver, ou seja, está perdida nas suas dores, está perdida nas suas emoções, nos seus sentimentos. E é preciso uma ótica, por isso a importância de nós termos representantes da fé. É preciso uma ótica, como você disse, mais humana, para analisar o que está por detrás de tanta violência, por que está vindo tanta família destruída, tanto casamento destruído, tantos lares desfeitos, tantas cenas horríveis de violência. As pessoas têm que analisar, não adianta só, nós vamos prender, nós vamos distanciar. Sim, mas o que está provocando isso, né? É por isso que a Carlinda falou, é muito importante do lado preventivo, porque essa violência, como a Regina falou aqui, que está arraigada na sociedade, não vai ser resolvida de forma... vamos tomar uma atitude agora, semana que vem já vai melhorar a sociedade, vai estar tudo bem. Sabe por quê? Porque essa mulher que está sofrendo violência, né, Carlinda, ela está criando filhos também. E quando ela está criando filhos, o menino está vendo o que o pai está fazendo. E ele cresce revoltado, falando, eu nunca vou fazer o que meu pai está fazendo. Só que ele acaba tendo esse comportamento repetitivo lá na adolescência, na juventude, porque está dentro dele. A menina cresce com esse lado de medo ou com muita raiva dos homens. Então, isso está dentro da casa das pessoas. Então, se não tiver uma prevenção de forma a não fazer com que exista a guerra dos sexos, né, que se falava há tanto tempo, né? Não é guerra dos sexos, é guerra contra a violência, do ser humano contra a violência. E aí atinge a família toda, não só aquela mulher, porque está todo mundo sendo atingido. A gente viu na matéria, né, a mulher falando que tinha que bater nos filhos. Ela era um instrumento de dor nos filhos porque o companheiro fazia isso. Então, não é só a mulher, é todo mundo que tem que ser atingido por essa política pública, né? Com certeza. Inclusive, você vê hoje mulheres matando homens para se defender. Essa semana eu estava acompanhando pela TV Record e eu digo, meus olhos encheram-se de lágrimas, porque a gente que conhece, que atende uma mulher, você entende a outra mulher. Então, quando ela, nas falas dela, porque o rosto estava coberto, mas ali eu senti a dor daquela mulher. Eu ouvi uma verdade, foi para me defender. Só que quem vai defender ela agora atrás das grades? Você entendeu? Porque se você tira a vida de alguém, também é a lei. Você tem que ser presa. Então, assim, se a pessoa realmente não se curar interiormente, como você bem disse, os filhos, eles reproduzem
né? Eles reproduzem o que eles veem o quê? Do bom comportamento dentro de casa, dos pais. Então, tem aquele comportamento onde o pai ou a mãe, os dois ali se agredindo. O que esse filho vai reproduzir no futuro? Agressão. E a gente tem falado muito esses dias sobre a maldição. E esse ciclo vicioso é exatamente essa força maligna que vai avançando dentro do seio familiar. Por isso que a pessoa viu o pai e a mãe brigando, quando ele entrar no relacionamento, o que ele vai saber fazer? Ele só vai fazer o que ele aprendeu. As pessoas replicam o que elas aprenderam. Não tem como a pessoa fazer aquilo que ela nunca aprendeu. Por mais que ela diga, eu não serei como meu pai, não serei como a minha mãe, mas ela só aprendeu aquilo. Então nós temos a igreja aberta exatamente para trazer a pessoa para uma consciência de mudança e transformação espiritual. Tudo que acontece no mundo físico é o reflexo do mundo espiritual. E isso a política pública não vai alcançar. Mas quando nós temos um vereador como a Carlinda, 36 anos de missão, já trabalhou dentro e fora do Brasil e conhece a realidade da família, da mulher, então ela vai ter um olhar, como ela diz, preventivo, obviamente, tem que se punir, tem que exercer a lei sobre os agressores, mas a gente tem que pensar numa maneira de como mudar essa curva lá na frente. E aí entra as escolas livres de ideologias, as escolas sendo um cenário de educação e não de politização ou de militâncias ou de ideologias. A escola deveria ser um centro de construção do cidadão. E eu não entendo por que, Carlinda, até hoje nas escolas não tem educação social, não tem educação de trânsito, não ensina as pessoas princípios básicos de convivência. Tiraram tudo isso. Ah, porque isso não é dever da escola. E quem disse que é dever da escola discutir a sexualidade das crianças? Só que eu morei lá fora e isso é na escola. Na escola ensina a criança tudo isso que você acabou de falar, Valber. Para que a criança o quê também? Porque em casa os pais ensinam o quê? Os pais ensinam os bons costumes, né? O relacionamento, a convivência. Só que na escola a palavra é educação, educar um filho, para que ele não, desde criança, existe projetos já também em Guarulhos, né? Nas escolas, só que os projetos ficam na gaveta. Os projetos não saem da gaveta. Agora mesmo eu estou com um projeto que isso é o quê? Uma prevenção para que a mulher, primeiro, ela se entenda, se compreenda para tomar uma decisão. Porque não adianta só você chegar a fazer um boletim de ocorrência e depois você não saber para onde você ir. Depois você não saber o que fazer, porque a decisão é muito séria. Então, tem um projeto que é o 1908, onde o quê? É para acompanhar as mulheres antes de fazer o boletim de ocorrência. Porque depois que faz o boletim de ocorrência, é só um boletim. Mas se nós acompanharmos essas mulheres antes, no momento da decisão, a gente vai poder o quê? Ensiná-las até mesmo quanto às redes da cidade. Porque muitas mulheres também falta isso, conhecimento, falta leitura. Porque existe o quê? Muitas classes sociais e tem muitas que não conseguiram alcançar. Às vezes a pessoa não tem condição de o quê? De uma internet, de acompanhar as notícias. Depois que ela faz o boletim de ocorrência, inicia-se esse processo criminal onde o agressor vai ficar sabendo disso. Exatamente. Então, se ela não está sabendo lidar com a situação antes, ela vai ficar muito pior depois, porque ela fala, e agora? E muitas não fazem boletim de ocorrência justamente por isso. Tem medo. Ele vai ficar sabendo e aí vai piorar a situação aqui dentro de casa. Porque, mas tem a Lei Maria da Penha. É linda na teoria. Mas depois que ela faz o BO, ela tem uma ordem de restrição. Ok, ela chega em casa, a ordem de restrição está no papel, não está na prática. É verdade? E é verdade, porque você vê os abrigos, né, sigilosos. Você sai do convívio familiar, você entra no abrigo sigiloso, você fica ali um tempo de 6 meses e depois? Né? E vamos falar sério, né? A mulher que se torna prisioneira, que vai para um abrigo, sai do vínculo social, familiar tudo. dela. Perde tudo. Quer dizer, a gente precisa pensar em como prevenir. E você está trabalhando muito nessa prevenção, Isso, então. Exatamente, eu quero trabalhar mais nessa prevenção porque
para a gente se entender. Então, assim, se eu levo um esclarecimento, se eu levo uma comunicação ligada à violência doméstica, que abra esse entendimento, vai sair primeiramente aquele sentimento prisioneiro que é o medo, né? O medo. Eu digo assim, eu tive uma infância, eu não vi o meu pai discutindo com a minha mãe, mas eles discutiam, sabe aonde? Dentro do quarto. Eu nunca presenciei meu pai discutindo com a minha mãe. E eu me lembro na minha juventude, uma pessoa que gritou comigo, quando ela gritou comigo, eu subi na cadeira e gritei mais alto. Nunca mais, a pessoa me olhou assim, tomou um susto, porque eu não tenho essa reação. Eu sou uma pessoa muito passiva, mas foi algo assim de impulso. Mas ali eu já me coloquei que não é o certo. Para mim resolveu naquele momento, porque eu saí fora. Porque uma coisa importante também, Deise e Fabiola, são os sinais, né? Muitas pessoas veem os sinais, mas elas estão envolvidas sentimentalmente, esquecem dos sinais e acabam o quê? Se aprisionando no relacionamento abusivo. Bandido é o coração, né? Nós que trabalhamos na terapia do amor sabemos muito bem disso, né? Muitas mulheres, às vezes a gente atende, fala, a gente conversa e fala, mas por quê? Você já viu os sinais quando namorava, ele já te empurrou, ele já te xingava, ele te diminuía. Por que você deu continuidade a esse relacionamento? Muitas, não, mas eu achei que o amor ia curar, o casamento ia mudar aquela pessoa. E elas ignoram de fato. Agora, o que a senhora orienta para essas mulheres que nos assistem, né? Que de repente já passaram por um relacionamento tóxico e para elas não fazerem novamente? O que elas precisam observar? O que elas precisam estar atentas e não deixar passar? É exatamente isso. No primeiro sinal, ela já tomar uma decisão. É dolorido? É dolorido. E na minha juventude, eu dei um não, que foi o melhor não da minha vida. Hoje eu tenho um casamento de 36 anos e eu não tinha essa força interior. Eu não tinha. Mas a minha decisão racional naquele momento, porque eu sabia que eu ia sofrer, foi eu ter dado não. E hoje eu estou com um relacionamento de 36 anos. Olha a diferença. Então, deu o primeiro sinal, sai fora. Pois é, aqui sai fora. A Vera... Ou busca ajuda para você se curar interiormente. Porque também eu tenho muitos casos de um projeto que nós participamos no passado, onde muitas mulheres se libertaram desses sentimentos que elas carregaram de família, de convivência com a família, elas ficaram livres e o mesmo relacionamento que era abusivo anteriormente, hoje elas continuam casadas e de forma diferente, porque você mesmo, Deise, sabe como isso acontece aonde? Na terapia do amor, né? Nas palestras que nós ouvimos. Então, assim, hoje as mulheres têm muito para aprender, mas, claro, tem que buscar ajuda. A Vera disse aqui no Facebook, eu passei por isso por 13 longos anos. Era jovem e tinha muito medo. Até que sofri uma agressão violenta que tenho marcas físicas até hoje e decidi procurar um advogado e me separar. Casei com 18 anos. Olha só a realidade dela. E a gente, por mais que a sociedade conscientize, esse é o mês da mulher, essa semana é o Dia Internacional da Mulher, se a própria mulher não souber quem ela é, seu próprio papel, quem ela quer ser, ela vai ficar perdida no meio de tudo isso. Não adianta suscitar o ódio, a guerra entre homem e mulher. Não adianta se libertar de tudo isso, não é passar a odiar os homens ou se unir a bandeiras, levantar bandeiras que falam mal da família, do casamento. É resolver o problema dentro da sua raiz. Porque muitas dessas pessoas que levantam bandeira é porque elas estão caídas, elas estão machucadas, elas estão feridas. Todas as quintas-feiras nós temos aqui no Templo de Salomão a cura do eu, a reconstrução do eu. A reconstrução se dá exatamente porque já houve uma destruição. Porque houve já uma quebra de confiança, uma destruição de relacionamentos. Pessoas que já cresceram sem a oportunidade de conhecer o que é bom. Já cresceram num lar desfeito,
Nós víamos ontem no Entre Linhas a história da Aline, que foi rejeitada pela mãe biológica e pela mãe adotiva. Então, como é que fica a cabeça dessa menina? Como é que fica a cabeça dessa criança, desse adolescente? Então, imagina se a sociedade, os poderes públicos quisessem resolver o problema de fato, chegam nas igrejas, em quem atende essas mulheres que estão feridas e machucadas e propusessem ações efetivas. Ações que vão entender. Precisa dar o apoio financeiro para ela recomeçar? Precisa. Precisa dar uma injeção de força para ela tirar um diploma, ter uma profissão e se recompor na sociedade? Precisa. Mas se por dentro dela ela está destruída, então a Igreja Universal entende isso. Nesse mês de março nós teremos mais uma vez a reunião do autoajuda. Olha só, autoajuda. A pessoa aprende a se ajudar. Tudo que puder ser feito no campo social, no campo político, a gente tem visto. Tem verba pública, tem tudo, mas não tem dinheiro que pague, não tem julgados, não tem tribunais que digam o seguinte, ó, você tem que respeitar a mulher, você tem que amar, você tem que proteger. Não tem juiz, não tem STF que obrigue um homem a saber tratar uma mulher. Isso vem de casa e se não aprendeu em casa, só vem com a palavra de Deus. Exatamente. E essa prevenção não deveria incluir também, Carlinhos, o que você acha, sua opinião? Cuidar do homem, porque a gente está falando de mulheres que não devem entrar em relacionamentos tóxicos, então tomar cuidado, ver os sinais. Mas é aquela que já está. E é aquela que está vendo esses sinais dentro de casa, não chegou naquela situação onde ela está correndo risco de vida, que realmente tem que ser feita a denúncia, enfim. Mas mesmo assim, esse homem tem um problema. E ele é o pai dos filhos dela. Então, o que a gente quer? Fazer a famosa guerra do sexo, vou falar de novo, e separar essa família? Ou cuidar desse homem, porque ele também tem uma raiz. E o interesse da mulher é que o homem seja o marido, seja o pai, seja o protetor. Deveria também incluir isso, né? Isso, e inclusive já existe também, né? A Casa da Mulher Brasileira aqui em São Paulo desenvolve muito bem também esse lado de cuidar do homem, através de palestras, abrir um pouco, né, a mente, né? Porque a pessoa quando está no problema, ela só enxerga o quê? O problema. Mas quando você encontra pessoas que te dão uma visão diferente, essas pessoas conseguem encontrar um norte. Isso também já existe, né? Inclusive em alguns municípios também, porque tem que ser em conjunto, né? O tratamento, e aqui a gente não está nem para falar mal nem do homem nem da mulher. Eu digo, enquanto a gente não se unir e não se encontrar e ver os nossos problemas e tentar resolver, não adianta você ficar, porque eu digo assim, eu fico pensando às vezes, digo, meu Deus, será que no futuro os homens vão ter que fazer leis para se proteger também das mulheres? Porque isso cria sentimentos ruins dentro das pessoas. A vingança da vingança. A vingança. Eu já atendi pessoas que eu percebia que ela tinha o quê? Sede de sangue em ver o outro mal. Se separaram, saíram do relacionamento, mas ela não conseguia vê-lo bem. Então, Agora, a gente tem que buscar meios para que, de fato, venha trazer essa tranquilidade, essa paz interior, para que o relacionamento venha dar fruto. a sociedade está preparada para acolher essa mulher? Como que eu sou comerciante, eu tenho o meu negócio, como que eu estou preparado para entender e identificar que aquela mulher está sendo vítima de violência? Aí é que está. Eu digo assim, hoje já tem um olhar. Realmente a violência doméstica hoje ela já está estampada. Nas redes sociais, nos canais de televisão, em todos os meios. Hoje se fala muito da violência doméstica que não se falava no passado. Então, assim, cada vez mais está criando-se, sim, políticas públicas que venham a beneficiar, porque para você também tratar da forma como você está falando, Velbe, tem que ter capacitação também. Às vezes você faz uma lei, mas não dá capacitação para que realmente a pessoa venha atendê-la. Até às vezes na delegacia da mulher. Tem delegacias da mulher que tem mulheres atendendo. Tem delegacia da mulher que ainda não tem. Então, assim, tudo eu vejo primeiro a capacitação. Em todo o meio de trabalho, de empreendedorismo, de tudo, tem que haver também a capacitação para você entender
do que você vai falar, do que a pessoa está te falando. Porque se não tiver capacitação também, não adianta. E graças a Deus, assim, o município de Guarulhos é um município muito atuante, ligado às mulheres. Vejo muitas vereadoras também, que lá nós somos 7 na casa, então somos muito comprometidas com a causa da mulher. Lá nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, que eu fiquei por 2 anos com mais 3 vereadoras, então nós éramos unânimes, porque isso eu aprendi. Enquanto a gente não se juntar, enquanto a gente não abraçar a causa uma da outra, a gente vai ficar o quê? Cada uma com a sua ideologia, cada uma com o seu pensamento e você não resolve nada. Graças a Deus, eu digo assim, hoje lá na Câmara, por esse pouco tempo que eu tenho aprendido, a gente conseguiu, eu digo assim, a casa hoje das 7 mulheres, porque uma pensa no bem da outra. Lá a gente não tem é o partido A, é o partido B. Lá nós somos a casa das 7 mulheres para ajudar as mulheres. Então, assim, a gente promove audiências públicas, a gente promove temas que falem sobre a mulher, para que exatamente a gente venha abrir a visão da sociedade e ajudar uns aos outros, porque... E tem que pensar na vulnerável, né? Por exemplo, tá bom, eu estou trabalhando com a que foi agredida. E aquelas que estão num risco eminente de serem agredidas, né? Aí vem a pobreza, vem a desestrutura social, vem a família destruída. Então, vocês procuram também alcançar essas vulneráveis para prevenir? Eu digo para você, eu caminho nos bairros de Guarulhos. Eu sou uma pessoa, agora eu falo de mim, né? Eu sou uma pessoa que eu caminho com as mulheres em qualquer lugar. Muitas pessoas perguntam para mim assim em Guarulhos, qual o bairro que você trabalha? Eu digo, aonde me chama. Aonde me chama eu vou. Então, assim, a gente procura no nosso gabinete o máximo estar próximo da vulnerabilidade, tanto da mulher quanto do homem. E a gente chega junto e faz a diferença. Sou residente em Guarulhos, quero falar com a Carlinda Tinoco. Como é que eu lhe encontro? Bem, Carlinda Tinoco, ela fica 24 horas no ar. Ela tem um telefone que ela acorda e dorme, porque esse telefone eu aprendi lá atrás, quando realmente as mulheres estavam sofrendo violência doméstica. Deixo o meu contato pessoal, porque eu digo assim, eu não gosto de blindagem comigo. Quer falar comigo, vai falar comigo. Porque é muito importante essa comunicação. Eu acho que hoje falta muito também na sociedade a comunicação. E isso eu aprendi vendo as dificuldades do município que eu trabalho, que é Guarulhos. Então, assim, procuro o máximo. Carlinda, se você quiser encontrar, temos as redes sociais, temos o Facebook, temos o Instagram, @Carlinda Tinoco. E você coloca a Carlinda Tinoco, você vai encontrar também todo o trabalho que está sendo feito através das políticas públicas. Se precisar, também deixo aqui na sua produção o meu telefone pessoal. Alguma mulher que está sofrendo hoje, agora, nesse momento, no município de Guarulhos, ou queira falar comigo, eu vou deixar o meu telefone pessoal aqui na produção. Você pode chamar e, com certeza, eu vou te dar a atenção necessária para que esse medo venha sair de dentro de você e você venha vencer através do seu, né, de uma decisão pessoal sua, para que você venha sair dessa situação. É isso aí. Carlinda, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê força ali no município gigante que é Guarulhos, que Deus lhe dê força para fazer o melhor ali pela sociedade, pelas famílias. Muito obrigado pela sua vinda ao Morning Show. Agradeço mais uma vez a Deise, a Fabiola, ao Valber, também toda a produção, né, que nos atende aqui de uma forma com excelência. E é isso, Valber. O que eu peço é oração, porque essa força, né, só Deus para realmente dar essa alegria, essa vontade, renovar essa disposição dia, né, todos os dias. Então, conto também com orações de cada um dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigada também.